agora, né, dia 8 de setembro, às 20 horas, nós vamos orar então, nesse momento, pelos enfermos, que o Senhor venha alcançar cada enfermo que nós conhecemos agora e venha liberando sobre eles a cura, né? Venha liberando mesmo sobre aqueles que estão desempregados, portas abertas de emprego. Então que o Senhor venha fazer grandes coisas no nosso meio, para que o Senhor possa ser glorificado. Amém? Aonde você estiver agora, junte sua fé com a minha e vamos orar nesse sentido. Pai de amor, eu oro agora pela vida dos meus irmãos, por todos aqueles que estiverem enfermos, Senhor. Eu quero declarar cura sobre a vida deles. Senhor, que o Senhor venha lavá-los realmente. Senhor, eu quero repreender aqui em seu nome. Eu repreendo todo o mal. Eu repreendo toda a enfermidade agora. No nome poderoso de Jesus. Eu declaro que esses irmãos são completamente curados, que eles são curados e sarados. No nome de Jesus Cristo. Senhor, abra portas de emprego. Senhor, portas que se fecharam agora, nós sabemos é porque portas maiores o Senhor irá abrir. Então, nesse momento, nós declaramos essas portas abertas. Empregos melhores para os nossos irmãos. Aqueles que, Senhor, vão testemunhar a seu favor. Porque sabemos que o Senhor tem mão forte e nesse momento vai fazer grandes coisas no nosso meio e o seu nome será glorificado. Em nome de Jesus. Amém? Amém, meus irmãos? Aleluia. Irmãos, hoje eu quero compartilhar com vocês a respeito de... o tema que eu coloquei foi sinais visíveis da graça. De uma graça que ela é invisível. Mas você verá sinais que são visíveis se você está vivendo debaixo dessa graça. Amém, meus irmãos? Então eu quero falar exatamente sobre isso hoje. Nós vamos falar sobre os sinais que são visíveis a respeito de uma graça que você às vezes não vê, que ela é invisível. Mas antes disso eu queria te convidar, né? Esse final de semana aqui nós teremos, pelo menos lá em Mairiporã, algumas coisas que é fora do contexto que nós vivemos dia a dia da igreja. Então, dia 12, nós vamos ter a nossa Casa de Milagres. Eu peço para você, em nome de Jesus, aproveite o seu chamado nesses dias. Para que Deus te retirou da onde você estava? Para que o nome dele fosse colocado em evidência, para que todos vissem ao Senhor através de você. Então, nesses dias agora, dia 12 de setembro, nós faremos a nossa Casa de Milagres, que é uma forma que nós achamos de fazer um encontro dentro do prédio, para não expor um próximo ao outro, tendo aquele afastamento por causa da doença, né, da Covid-19. Então não perca seu tempo. Convide pessoas para estar com você e você esteja lá, para que você possa ministrar na vida dessa pessoa, para que você possa ser o canal de Deus na vida dessa pessoa. Não fique de fora. Veja esse tempo como uma oportunidade que Deus está te dando. Amém? Outro recado que eu tenho para te dar é que nesse final de semana, dia 14 de setembro, aliás, na segunda-feira, né, dia 14 de setembro, nós vamos começar o nosso jejum de 21 dias. Né? O livro já está conosco, o nome é Fortalecidos, e nós vamos começar a compartilhar na segunda-feira. Então, eu gostaria que você também não ficasse de fora disso. É um livro que ele está muito compacto, está muito assim, didático, fácil aprendizado, de fácil leitura, então não fique de fora. Né? Aproveite esse tempo para ser, como o título diz, fortalecido no Senhor. Amém? Então, irmãos, voltando aqui para o nosso assunto, eu quero falar para você de sinais visíveis da graça invisível. E fazendo um estudo disso, né, fazendo uma leitura, eu fui muito edificado quando fazia a leitura disso, e aí eu pensei, eu tenho que compartilhar com os irmãos. E aí então, eu quero começar com você, pedindo para que você abra a sua Bíblia em 2 Coríntios capítulo 6, a partir do verso 1. 2 Coríntios capítulo 6, a partir do verso 1. Então a Bíblia ela diz assim: E nós recebais a graça de Deus em vão. Olha que poderoso. Vamos repetir o capítulo e o versículo? E nós, cooperando com ele,
também vos exortamos a que não recebais a graça de Deus em vão. Então, se atente muito nisso que está falando aqui. Não podemos receber a graça de Deus em vão. O Senhor, Ele nos exorta para que isso aconteça, para que você e eu não recebamos a graça de Deus em vão. Mas, pastor, vamos começar do início. O que vem a ser graça? O que é realmente graça? Nós ouvimos tanto falar sobre isso, né? Então, graça, ela é benevolência. Graça é a boa vontade do Senhor, é a boa vontade de Deus para comigo e para com você. Sem que você precise fazer absolutamente nada, sem que você tenha obrigação nenhuma, sem mérito nenhum da nossa parte. É tudo responsabilidade dele. A graça para você é um favor, é o favor imerecido. Então aqui ainda diz que só a graça é para nós porque alguém já pagou um alto preço por nós. Veja bem, para nós é de graça, mas para alguém custou muito caro. E nós sabemos que esse alguém é o Senhor Jesus. Então, para ele custou o quê? A vida. E para nós não custou absolutamente nada. Para ele é porque ele nos ama. Né? Às vezes nós vemos os irmãos falar que amam o Senhor, isso é tremendo. Mas ele nos amou primeiro. E ele nos convida a participar desse primeiro amor todos os dias da sua vida. Todas as vezes que você estiver enfraquecido, que você volte para o primeiro amor. Qual que é o primeiro amor? O próprio Senhor. Então, a graça, ela é invisível, mas os efeitos dessa graça sobre a minha vida e sobre a sua vida, elas são visíveis. Nós conseguimos ver, nós conseguimos, às vezes, até apalpar na vida daqueles que a recebem. Pastor, como é que nós podemos saber se alguém realmente viu a graça? Então, eu vou te dar aqui alguns sinais. Sinais que são visíveis de pessoas que realmente viram a graça do Senhor. Primeiro sinal, libertação do pecado. Então, o primeiro sinal de quem viu a graça é a libertação do pecado. Então, presta atenção. Muitas pessoas ainda hoje pensam que entendem a graça. Pensam ter entendido a graça. Mas usam a graça de uma maneira equivocada. Boa noite, Maria Lúcia. Usam a graça de uma maneira equivocada. Usam a graça como desculpa para poder pecar novamente. Ou para uma vida cristã relapsa. O que é uma vida cristã relapsa? De qualquer jeito. Entende? Fazer de qualquer forma. E achar que estava, não, estou debaixo da graça. Agora eu posso. Isso é graça sobre a minha vida. E aí eu posso fazer de uma forma relapsa. Então, onde tudo pode se fazer. Porque afinal, estou debaixo da graça. Afinal, as nossas ações não vão mudar nada com relação a Deus. Então eu vou fazer de qualquer jeito. Mas aí, o apóstolo Paulo, ele deixa claro algo para nós. Né? Que quem recebe a graça, ele agora, por ter recebido isso, ele não é mais atraído pelo pecado. Então, perceba que já contradiz aquilo que muitas mentes hoje que dizem entender a graça, já contradiz o que elas estão falando. Que agora eu posso pecar porque eu sou agraciado do Senhor. Não, Paulo está dizendo assim, que quem recebe a graça, agora não é mais nem atraído pelo pecado. Ele mesmo começa a abominar, ele começa a se afastar do pecado. Pelo contrário, ele é liberto do poder do pecado. Ele é liberto do poder do mundo. Entende o que eu quero te dizer? Então, aquele que realmente conheceu a graça, ele não tem mais a prática de estar fazendo, de estar envolvido em pecado. Ele se afasta naturalmente. A natureza dele agora é outra. E por ter uma natureza diferenciada, ele não vai estar junto de onde está a imundície. Os irmãos conseguem me compreender? Em Romanos, capítulo 5, verso 20, olha como testifica isso que eu estou querendo te mostrar aqui. Em Romanos, capítulo 5, verso 20, diz assim: sobreveio, porém, a lei para que a ofensa abundasse. Olha só, veio a lei para que a ofensa abundasse. Mas onde o pecado abundou, superabundou a graça, para que assim como o pecado veio reinar na morte,
assim também viesse a reinar a graça pela justiça para a vida eterna por Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, olha só, a lei veio para reinar em meio à morte. A graça veio para reinar em meio à vida. Percebe? Então, você e eu hoje estamos envolvidos com a graça e para que ela venha reinar sobre a nossa vida, completamente longe do pecado, para reinar em meio à vida, trazer vida onde há morte. Os irmãos estão compreendendo o que eu quero dizer? Ainda em Romanos 6, capítulo 1, diz: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que abunde a graça? De modo nenhum. Nós que morremos para o pecado, como viveremos ainda nele? Pois o pecado não terá domínio sobre vós, porquanto não estáis debaixo da lei, mas está debaixo da graça. Então aqui fica muito claro, se você morreu para o pecado, se você nasceu de novo em Cristo Jesus, que é a vida, se você morreu para o pecado, como que você vai viver no pecado? Se ali você não existe mais. Se você nasceu e nasceu completamente diferenciado. Conseguem me entender? Então você hoje não existe, não anda mais naquele lodo, naquele lamaçal de pecado, porque você experimentou da graça. E todos que experimentam da graça, eles se afastam naturalmente do pecado. Né? Em Gálatas 5,13 também nos mostra que, diz assim, porque vós, irmãos, foste chamado à liberdade, mas não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Antes, pelo amor, servi-vos uns aos outros. Então aqui também nos revela isso, que nós fomos chamados para ser livres. Livre do quê? Livre do pecado, livre do peso, da condenação, livre de tudo isso. Agora, porque eu sou livre disso, eu posso viver em amor. E vivendo em amor eu consigo servir aos outros. Você consegue entender isso? Em Gálatas 5,1 diz que para a liberdade Cristo nos libertou. E aí ele fala, permanecei, pois firmes, e não vos dobrei novamente a um jugo de escravidão. Está falando, não volte a ser escravo. Não volte a viver no pecado. Quando você estava no pecado, você era absolutamente um escravo de Satanás. Hoje você é liberto, porque Jesus te libertou. Então você é completamente livre. Não há mais peso, não há mais jugo sobre a sua vida. Amém, irmãos? Fica claro isso para vocês? Então veja só, se a graça que você recebeu, ela está tornando você um crente relapso, se ela está tornando você um crente mundano, um crente carnal, você está tornando vã a graça de Deus na sua vida. Porque na verdadeira graça, ela nos livra do poder do pecado e nos afasta das paixões do mundo. Então é o que eu falo para vocês sempre, principalmente lá em Mariporã, eu falo sempre com os irmãos isso, né? Que quando você conhece a Jesus, você começa a andar de uma forma completamente diferente da que você andava. Agora nós temos que mudar a chavinha e agir de uma forma diferenciada. Não agimos mais como agíamos antes. Não podemos trazer o mundo para dentro da igreja. Nós agora, de dentro da igreja, servindo ao corpo de Cristo, nós temos que influenciar o mundo para que o mundo mude. Não estou falando o mundo em si, as pessoas que lá estão, que você vai ser usado. E você vai ter chance de fazer isso nesse final de semana. Né? Influenciar as pessoas que você conhece que estão lá fora. Para que elas desfrutem do amor e do poder e da unção do Senhor nesse final de semana. Amém, queridos? Então, não nos misturamos. Não nos misturamos. O pecado não habita mais na minha vida, o pecado não habita mais na sua vida, porque Cristo já levou todo o pecado que havia em nós. Hoje nós somos agraciados e porque nós entendemos essa graça, nós não vivemos mais no lodo, no lamaçal do pecado. Outro ponto de quem realmente viu a graça, o segundo ponto, é que essa pessoa ela tem paz com Deus. Aquele que realmente viu a graça de Deus, ele desfruta de paz. Certamente, é o maior sinal de alguém que enxergou a graça de Deus. Ele sente paz no seu coração. Uma pessoa que viu a graça do Senhor, ela não vive atribulada. Ela não vive com pensamentos mundanos. Uma pessoa que viu a graça de Deus, ela consegue deitar a cabeça no seu travesseiro e descansar. Ela consegue fazer isso.
né? Ela não vive condenada. Ela sabe que sobre si não há mais nenhuma condenação. Ela consegue realmente, Maria, desfrutar de paz, paz de espírito. Amém, irmãos? Em Romanos 5:12 diz assim: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porquanto todos pecaram. Mas agora o que acontece? Do mesmo jeito que a morte entrou através de Adão, que foi o primeiro Adão, a vida entrou através do segundo Adão, que é Jesus Cristo. E quando entrou Jesus no negócio, você foi completamente liberto, agora você pode ter paz. Paz com Deus. O crente, ele não pode ser uma pessoa atribulada. Ele não pode viver completamente atribulado. Ele não pode estar estressado o tempo todo. Eu gosto muito de brincar com os irmãos, né? E falo para eles assim, mas por que você está com essa cara de pitbull com raiva? O crente não pode estar assim o tempo todo, não. Os nervos à flor da pele, ansioso com o que vai acontecer no futuro. A graça de Deus, o grande sinal na nossa vida, é paz. É paz. Esse é o grande sinal na nossa vida. Quanto mais revelação você tem da graça, quanto mais revelação você tiver da graça, mais paz você vai desfrutar. Mais paz você vai desfrutar. Olha como isso é perfeito. Agora entenda que isso é tão forte na nossa vida que que a palavra de Deus, ela nos ensina que o nosso estilo de vida normal é ser guiado pela paz do Senhor. Esse deveria ser o nosso estilo de vida, ser guiado pela paz do Senhor. Mas infelizmente muitos irmãos ainda não conseguem viver assim, por essa paz. Agora lá em Colossenses, explica exatamente isso aqui. Vai falar exatamente disso aqui. Colossenses 3, capítulo 3, verso 15, diz assim: e a paz de Cristo, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos. Então olha que perfeito. Olha que harmonia que tem essa passagem. Quando você está em paz em Cristo, porque você está em paz nele, respondendo o chamado dele no corpo de Cristo, aí o seu coração tem o domínio completo da sua existência e agora você pode viver em paz e tão somente agradecer. E o que acontece conosco, irmãos, quando nós agradecemos as coisas que acontecem nas nossas vidas? Jesus nos ensinou. Tudo que ele fazia, ele agradecia, e aí o que acontecia? Multiplicava. Multiplicava. Percebe? É dessa forma. Aqueles que andam pela lei buscam merecer bênção. Aqueles que andam pela graça são abençoados. A bênção corre atrás deles. Aqueles que andam pela lei não conseguem ter fé para receber completamente nada. Não tem fé. Agora, isso acontece porque eles olham mais para si do que para Deus. Agora, aqueles que sabem que não merecem absolutamente nada, que eles não merecem nada, que tudo que eles têm foi o Senhor que deu, quem deu, o que acontece com a vida desses irmãos? Eles são cada dia mais favorecidos, são cada dia mais abençoados pelo Senhor, e o Senhor vem trazendo a provisão, e o Senhor vem trazendo a saúde, vem trazendo o crescimento, porque eles somente são agradecidos. Eles não olham para si, eles olham para Ele. Então nós precisamos olhar para Ele e não para nós. Amém, irmãos? Terceiro ponto de quem viu a graça, que realmente viu a graça, está lá em João, 1 João, aliás, capítulo 4, a partir do verso 16. É a revelação do amor de Deus. Aquele que realmente viu a graça, ele tem a revelação do amor de Deus. Então, em 1 João, capítulo 4, verso 16, diz assim: e nós conhecemos e cremos no amor de Deus, nos tem. Deus é amor, e quem permanece em amor, permanece em Deus, e Deus nele. Nisso é aperfeiçoado em nós o amor, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque qual ele é, somos também nós nesse mundo. Verso 18 diz:
No amor não há medo. Antes, o perfeito amor lança fora todo medo. Porque o medo, ele envolve castigo, e quem tem medo não está aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Lembra que eu falei logo no início que nós precisamos voltar ao primeiro amor? O primeiro amor é esse. O primeiro amor é que ele nos amou primeiro. Hoje nós falamos que nós amamos ao Senhor. Benção! Mas ele nos amou primeiro. Ele nos amou primeiro. E ele faria tudo o que foi feito novamente para que eu e você pudéssemos ser completamente abençoados. Para que eu e você pudéssemos completamente desfrutar da graça. Então veja só, além de desfrutar de uma paz constante, um outro sinal visível de quem recebeu a graça é a revelação que ela é amada de Deus, que ela é amada do Senhor. Ele não me ama pelo que eu sou, não me ama pelos títulos que tenho, não me ama pelos diplomas que eu tenho, ele me ama pelo que ele é. Desculpa, ele ama você pelo que você é, não pelo que você faz ou pelo que você tem, mas pelo que ele é. Entende? Olha só como o Senhor é, como que há poder nisso. Né? A vida cristã simplesmente se tornará um fardo se nós não tivermos revelação de quem realmente nós somos. Que nós somos amados, amados no Senhor. Que não temos como comprar o amor de Deus. Ele nos ama porque a sua essência, porque ele é o verdadeiro amor. Entende o que eu quero te dizer? Então presta atenção, quando você confia no amor de Deus, então você tem o céu aberto sobre você. Você sabe que nada vai te acontecer, que o Abba, ele vai estar cuidando da sua vida em cada detalhe. E ele é minucioso em todos os aspectos. Ele vai olhar cada ponto necessário que você precisa e ele entrará nisso. E ele entrará nisso para te abençoar a cada dia mais. Veja só, Jesus, no dia do seu batismo, lá no Rio Jordão, ele ouviu a voz de Deus no céu dizer o seguinte: este é meu filho amado, em quem eu tenho todo o meu prazer. A Bíblia fala, esse é meu filho amado, a quem eu me comprazo. Está lá em Mateus capítulo 3, verso 17, e também em João 17, 23. Então, nós somos aceitos quando nós estamos naquele que é amado. Quem é amado? Jesus Cristo. Então, quando você está nele, você é aceito perante o Senhor, independente do que você fez, do que você vai fazer. Se você está em Cristo, ele olha para você e vai falar assim: esse é meu filho amado, a quem eu tenho prazer. Percebe? Porque ele não vê a gente, ele vê Cristo. Ele não vê os nossos pecados, ele vê a justificação que foi feita sobre nossas vidas. Você é aceito, você é amado. Deus, o Pai do céu, ele está feliz com você. Ele está satisfeito com você. Só porque você hoje está em Cristo. Você está em Cristo. Ele está feliz com você por causa disso. Um quarto ponto de quem realmente viu a graça é a humildade. Né? Aquele que é humilde sabe que jamais ia ter absolutamente nada se não fosse pela graça de Deus, se não fosse pelo favor de Deus. Aquele que vê a graça, espontaneamente ele se torna humilde diante de Deus e diante dos homens. Isso acontece com aqueles que realmente viram a graça. Eles são humildes diante de Deus e diante dos homens. Deixa eu fazer um adendo aqui. Humildade não é sinal de pobreza. Humildade não é isso. O Senhor Jesus, o nosso Deus, ele é dono do ouro e da prata. Todavia, ele era humilde de coração. Para quem que ele pregava o evangelho? Era para os pobres, para os necessitados, para as prostitutas, para todos aqueles que queriam ouvir. Ele não pregava o evangelho tão somente para os que tinham dinheiro, para os que tinham bom estudo. Não.
Ele pregava o evangelho para todos. Isso é sinal de humildade. Então, humildade não é sinal de pobreza. Não é sinal de miséria. Isso não é humildade. Isso é outra coisa. Humildade é ser humilde de coração. De coração, exatamente, Zé Ricardo. Ser humilde de coração. Quando não somos humildes, quando nós não conseguimos transmitir essa humildade, ser realmente humildes de coração, nós estamos tornando vã a graça que o Senhor trouxe pelas nossas vidas. Entende? Quando você é humilde de coração, você consegue dizer o seguinte: porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Quando você é realmente humilde de coração, você tem no seu bojo a gratidão. Posso ouvir você dizer um amém? Você é grato ao Senhor pelas coisas que Ele tem te dado? Você é grato ao Senhor pela célula que Ele tem te dado? Você é grato ao Senhor pela família que Ele tem te dado? Você é grato ao Senhor pelo ministério que Ele tem te dado? Pelas pessoas que Ele colocou na sua vida para você cuidar? Você é grato? Quando nós somos gratos, independente do que aconteça, da circunstância, quando nós temos um coração agradecido, mostra que nós temos um coração humilde diante de Deus. Amém, meus irmãos? Então, Paulo, o apóstolo Paulo, ele tinha muitos motivos para agradecer. A gratidão era uma marca do seu apostolado. Né? A gratidão era uma marca do seu apostolado. Aquele que realmente viu a graça, ele não consegue ser ingrato. Aquele que realmente viu a graça, ele sabe que tudo que ele possui é proveniente de Deus. Foi Deus quem colocou nas suas mãos. Né? Ele sabe que gratuitamente o Pai te deu aquilo que é um presente para você. Aquele que consegue reconhecer a graça, ele vê isso em todas as circunstâncias. E se o que ele tem foi recebido, então não há do que ele se orgulhar. Eu ganhei, eu vou me orgulhar do quê? Eu ganhei, foi Deus quem me deu. Então, ao invés de haver orgulho porque não fui eu que fiz, eu sou grato pelo aquilo que Deus me deu. Ele é profundamente grato. Sabe? Deus nos deu agora uma igreja poderosa para a gente cuidar. Eu sou agraciado, sou grato a Deus por essa igreja que Deus colocou para que a gente cuidasse nesses dias. Uma igreja que até o final do ano nós faremos um culto de 100 pessoas. Mas já sou grato, eu sou grato por isso. Porque Deus pegou e confiou algo tão importante, que são aquelas ovelhas, para que nós cuidássemos. E Deus está nos trazendo muito mais. Nesse final de semana nos trará muito mais. E eu sou grato por isso. Amém, irmãos? Seja grato pelo que Deus te deu. Outro sinal que nós estamos vivendo, que nós estamos vendo a graça. A frutificação, né? Infelizmente, o diabo ele tem enganado muitos irmãos e levado muitos desses irmãos à passividade. Os irmãos ficam passivos. Deixa eu te falar uma coisa. Jesus não morreu naquela cruz para que eu e você pudéssemos estar continuamente numa praia assistindo televisão. Jesus não morreu na cruz por isso. Contrário. Ele fez contrário. Ele fez o contrário. Quando você vê a graça na cruz, você fica tomado pelo desejo de fazer conhecida as boas novas. Você fica assediado a querer pregar as boas novas para todos aqueles que não conhecem, para todos os homens. Mas alguns caem na passividade, alguns caem na inatividade, dizendo que a graça de Deus os isenta de ter que trabalhar. Mas Paulo diz, o apóstolo Paulo,
Ele diz lá em 1 Coríntios capítulo 5, a partir do verso 9, que ele foi entre os apóstolos o que mais trabalhou. Agora, Paulo é um exemplo. Paulo é o apóstolo da graça. E ele é o que mais trabalhou. Se ele é o apóstolo da graça e foi o que mais trabalhou, acho que há uma discordância naquilo que nós estamos fazendo, às vezes. Ou pensando, às vezes. Percebe? Se o apóstolo da graça trabalhou mais do que todos por causa da graça, como que nós podemos receber a graça e ficar parados? Do que serve ela para mim? Ficar parado só olhando o que acontece? Não serve absolutamente de nada. Você foi agraciado por Deus para multiplicar. Multiplicar. Desde o início, desde a época lá do Éden, o Senhor, o sonho dele é que nós povoássemos toda a terra, que nós multiplicássemos, segundo a nossa imagem e semelhança. Mas aí depois diz assim que nós somos a imagem e semelhança de Cristo. E se nós vamos multiplicar segundo a imagem e semelhança de Cristo, veja só que tremendo que é isso. Agora, isso é graça. Agora, ficarmos parados mediante aquilo que Deus já nos deu, Deus está te dando uma oportunidade de frutificar muito nesses dias. Pastor, mesmo em meio à pandemia, é agora que Ele quer te usar. É agora que Ele quer mostrar o seu poder através da sua vida. É agora que Ele quer mostrar o seu amor através da sua vida. Percebe? Os frutos que nós iremos dar é para que Ele seja glorificado. E quando nós chegarmos diante do Senhor, imagine essa cena. Quando você chegar diante do Senhor, você vai falar para Ele assim: Senhor, aqui estão as vidas que o Senhor me deu para eu cuidar. Aqui estão os frutos que eu gerei na terra para que o Senhor fosse glorificado. É isso que você vai fazer quando você tiver aquele encontro pessoal com Deus, quando nós partirmos e formos para a glória. Aqui estão os frutos que o Senhor me deu para eu cuidar. Senhor, eu não perdi nenhum. Eu fui fiel até o final. Amém, irmãos? Um forte sinal de quem tem revelação da graça é esse desejo de servir na obra de Deus. É esse desejo de frutificar para que Ele seja glorificado. Esse é o desejo. Agora, eu quero deixar aqui uma pergunta para você. Quantos têm o coração para frutificar nesses dias? Quantos têm o coração? Aqui eu estou vendo, devemos ter umas 13 pessoas. Vamos colocar que deve ter pelo menos umas 3 em cada casa no mesmo celular. Isso vai dar aqui uma média 14 agora. Cada casa tem 3. 14, 28, 30, 46 pessoas devem estar me ouvindo agora. Em média é isso. Pouco mais, pouco menos. Então, se 46 pessoas estão me ouvindo, dessas 46 pessoas, cada uma levar uma pessoa para Jesus, olha só que poderoso é isso. Olha só que poderoso é isso. A Bíblia diz que uma alma, uma vida, ela vale mais do que o mundo inteiro. E aqui, só nesse inteirinho que nós estamos aqui, nós temos a oportunidade de levar 46 pessoas. Isso é muito forte. Isso é muito forte. Aproveite esse tempo agora. Esse início de jejum que nós teremos. Essa casa de milagre que nós faremos. Vá atrás daqueles que necessitam ouvir da palavra de Deus. Aqueles que necessitam ter um encontro com o Senhor. Seja o canal de bênção na vida dessa pessoa. Transfira o amor de Deus com encargo para essa pessoa. Todos nós
conhecemos pelo menos uma pessoa que precisa de Jesus. Pelo menos uma nós conhecemos. Todos nós conhecemos. Veja bem, se alguém não tivesse tido o encargo por nós, se alguém não tivesse tido o amor pela nossa vida, o amor de Cristo nos alcançasse através da vida dessas pessoas, nós não estaríamos aqui. Estaríamos lá fora perdidos ainda. Agora é a sua chance. Deus está te dando a oportunidade de fazer o mesmo. Você não vai estar fazendo nada para pastor, você não vai estar fazendo nada para ninguém. Isso é para você. Porque o chamado de todos é para dar frutos. Então dê os frutos. Dê os frutos. Vamos parar de olhar só para nós. Sabe quando é que nós vamos parar de reclamar de coisas que acontecem conosco? Quando nós estivermos ajudando outras pessoas com os problemas delas. Aí nós não vamos estar olhando para os nossos problemas e vamos estar ajudando o outro a também não ter mais problemas. Percebe? É a sua oportunidade. Quero terminar aqui agora, orando pelos irmãos. 36 minutos, o tempo foi bom. Quero orar pelos irmãos nesse momento e declarar sobre a sua vida que você vai frutificar para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém? Pai de amor, coloco a vida de cada um dos meus irmãos agora nas suas mãos. Ô Senhor, queima no coração de cada um deles agora. Queima, Senhor. Que a graça sobre a vida deles não seja vã. Que eles possam realmente fazer aquilo ao qual eles foram chamados, dar frutos, Senhor. Que eles possam frutificar no nome poderoso de Jesus. Senhor, que eles possam ser agradecidos pelo aquilo que foi feito por eles. Que haja mesmo humildade em seus corações de receber as palavras do Senhor e mudar. Que eles tenham verdadeira revelação, Senhor, do seu amor. Que eles possam ter isso revelado porque eles são amados pelo Senhor. Senhor, para que eles nesses dias não façam nada por obrigação, que eles façam em paz com Deus, porque esse também é um dos sinais de quem viu a graça. Que eles tenham paz no Senhor para fazer aquilo ao qual foram colocados nesse mundo para fazer. Senhor, abençoa-os no nome poderoso de Jesus. E façam que eles multipliquem a 30, 60 e 100% no nome do Senhor Jesus. Senhor, eu abençoo aqui a cada casa representada, abençoa cada irmão aqui nessa live e declaro que eles são mais do que vencedores, para a honra e glória do Senhor Jesus. Quero agradecer a presença de todos vocês, seu Roberto, a Maria, né? Agradeço, grato mesmo pela vida dos irmãos e deixo aqui meu beijo carinhoso no coração de cada um de vocês. Amém? Que a bênção e a paz do Senhor Jesus esteja sobre a vida de cada um de vocês. Deus os abençoe. Até mais.